Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Eu não sei se tem professores de todos os municípios. De Arraial, tem? O microfone está ligado. Tem sim, tem de Arraial. Maria da Guia, secretária de Educação. Maria da Guia. E de Cajazeiras? Tem? Cajazeiras não vi ainda. A Shirley. Vamos procurar ele aqui. Acho que Shirley? o Wellington também. O Wellington colocou aqui no chat, eu não sei se ele é de Cajazeiras. De Francisco Alves. Aparecida, sou professora. Cajazeiras. Ah, Nayara. Maria Aparecida. O nome da professora. Ah, tá bom. E de Francisco Aires? De Santa Rosa do Piauí, tá aí a Janaína. E de Regeneração? Eu, Amanda Araújo. Amanda. Ei, Amanda. Obrigada. Amanda está caminhando, Amanda? É, Que orgulho, Amanda! Pois Parabéns! Muito bem! E desculpa nada, você está fazendo muito bem, está aprendendo e está se exercitando. A minha musa agora. Nossa musa. gratidão pelo momento, viu? Muito obrigada. É um prazer estar participando dessa oficina, viu? Feliz. Obrigada. Boa caminhada, hein? Obrigada. Isso que se chama aqui em Minas de unir o útil ao agradável. Verdade. A gente Não é? podia, na próxima, a gente fazer uma caminhada com a Pilar Lacerda, virada na Amanda. Pois é, eu estava lembrando que vocês fizeram a primeira reunião em 2017 para conhecer o Conviva e estava quase todo mundo iniciando a gestão, não é isso, Janaína? E quem é que segue? Vocês sabem? De 2017 até 2021, agora nesse segundo mandato, tem gente nova? Vocês seguem? Como, Janaína? Pode responder. Sim, de 2017 nós temos uma equipe nova, eu que sou a dirigente, mas que fiz parte também da formação lá em 2017, do Convivo, onde a gente teve a integração dos 4 municípios na época, ainda não tínhamos regeneração, mas desde o tempo que eu acompanho e vivo todo o processo de integração do arranjo. Mas temos muitas pessoas novas, tanto de gestores, como de professores também, a equipe ela já se remodelou muito. Pois é, nós estamos, gente, isso é incrível, né? Quando a gente vai falar de novas tecnologias, de ensino híbrido. Eu estou aqui em BH, Tamara também, que é minha vizinha, a gente ainda não conseguiu encontrar, né, Tamara? Eu já voltei a viajar, essa semana eu fui para a primeira viagem de trabalho, depois de 1 ano e meio eu fui a Cuiabá, mas eu não parei de encontrar com as pessoas. Nesse período eu fiz mais de 60 palestras, trocentas reuniões, tudo da minha casa. E a gente fica muito assustado, assim, ensino híbrido, novas tecnologias, mas, na verdade, nós estamos aqui fazendo uma atividade de ensino híbrido. A Amanda está caminhando, deve ter alguém aí que está arrumando o jantar, que está tomando um café, cada um está, alguns na sala da secretaria, mas estamos todos muito longe e muito perto. E quando deixa eu compartilhar aqui Peraí. Vocês estão vendo?
Apareceu para vocês? Apareceu, Pilar. Agora é só colocar no modo apresentação. Eu vou fazer isso, aí eu não verei vocês, mas qualquer coisa alguém fale aí que eu escuto, tá? Então, quando a gente conversou semana atrasada, né, com o grupo 4, o GE5, não foi, Tamara? E conversamos sobre ensino híbrido, e aí vocês pediram, aqui está errado, tá, gente? É olho de professora, não é ponto e vírgula, né? 2 pontos. Eu que errei. Quais caminhos para mobilizar e engajar pessoas em atividades online? Então, eu resolvi começar, primeiro, as coisas que eu já fiz, né? Fui professora de História, eu sou aposentada como professora de História da Rede Municipal de BH, eu fui secretária municipal de Educação por 5 anos, aqui em Belo Horizonte, depois fui presidente nacional da Undime, aí fui secretária nacional de Educação Básica da SEB, quando o ministro era o Fernando Haddad, fui diretora da Fundação SM por 8 anos, e atualmente eu sou pesquisadora associada da FGV Rio, e faço essa consultoria, eu nem gosto de chamar de consultoria, porque mais uma assessoria, porque eu entrei com o programa todo estruturado, então eu sou mais uma para colaborar, mas essa minha trajetória toda, eu às vezes fico pensando quando que eu passei por algo parecido com o que vocês passaram. E eu não passei. Então, eu preciso fazer um exercício de empatia, de me colocar no lugar de vocês, para entender os impactos da pandemia, da suspensão das escolas, das atividades escolares dentro da escola, do luto, da perda, da mudança radical da forma como nós trabalhamos. Então, isso tudo é muito forte para nós todos. Mas para vocês, gestores e gestoras de redes municipais de educação, professoras, diretoras, equipe da secretaria, é um tapa muito grande, porque tapa mesmo, é como se você estivesse andando na rua, alguém te desse um tapa na cara, você leva aquele susto, e mudou tudo. As histórias de todo mundo, quer dizer, eu tinha um apartamento em São Paulo, eu morava em São Paulo, eu vim para cá dia 13 de março do ano passado para ficar numa casinha de campo que eu tenho aqui e ficar uma semana, e eu fiquei 1 ano e meio. Depois eu fui desmanchar meu apartamento em São Paulo, aluguei um outro apartamento aqui. Minha vida mudou muito, eu mudei de emprego. Nesse meio tempo, eu tenho um filho que teve uma doença muito grave, e tudo permeado pela distância, pelo isolamento, pelo medo. Então, tem efeito também na nossa saúde emocional. E essa clareza, a gente tem que saber, assim, eu estou abalada, eu estou nervoso, eu estou assustada, né, para que a gente possa enfrentar esse desafio. E o desafio, ele, na verdade, é constitucional. Qual é o desafio? Nós temos que garantir educação de qualidade, que significa acesso, ter a vaga na escola, permanência, não evadir, e sucesso, não ser reprovado e aprender e terminar o ensino fundamental na idade correta, que seria 14 anos. Nesse sentido, quando vocês falam de engajar, eu pego essas ilustrações, gente, que são aquelas ilustrações disponíveis, né, na rede, na internet, mas o engajamento vem do interesse. Eu, quando estou com uma turma na sala de aula, 30 adolescentes, e eu começo a fazer uma aula expositiva sobre um assunto que eles não conseguem conectar, você olha no olho deles e vê o desinteresse. Então, a primeira coisa para engajar
Porque engajar é estar presente, estar participando e apresentar resultados. Esse é o engajamento. Como é que você mantém o estudante, o menino e a menina, curiosos? Porque a escola é um lugar, a educação escolar, ela é desenhada de uma forma para meio ir minando a curiosidade. Quantos professores falavam comigo ou falavam dos meus filhos? Nossa, pergunta demais. Nossa, quer saber tudo. Ah, esse assunto não tem a ver. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho 65 anos, então eu tinha 12 para 13 anos quando o homem pisou na Lua. Não tinha internet, vocês sabem disso, não tinha nada. Uma vez eu contando isso para um grupo de alunos, né? E o menino de 11, 12 anos, da chamada quinta série, que hoje é o 6º ano, me perguntou, professora, ainda tinha dinossauro? Eu falei, não, dinossauro não tinha mais. Mas tinha uma televisão preta e branca, cheia de chuvisco, na casa de um vizinho, foi todo mundo para lá assistir. Quando eu cheguei na escola, eu fui perguntar para a professora, e ela falou, não, isso é muito complicado, e você só vai aprender isso quando você entrar para o ginásio, que eu já estava no ginásio. Eu falei, não, professora, mas eu já estou no ginásio. Ela falou, não, quando você entrar para o científico, que era o 2º grau, hoje chamado de ensino médio. Qual o interesse? Quer dizer, imagina que assunto para pesquisar gravidade, para pesquisar sistema solar, planetas, satélites, lua, as escolas falavam, não está na hora de aprender isso. E isto tem 50 anos, 53 para ser exata, acho que foi em 68, 69, né, que o Neil Armstrong pisou na Lua. Mas de lá para cá, gente, nós continuamos com o mesmo estilo de escola. Como se, quando eu era adolescente, quando eu era criança, já tinha um certo cansaço daquele esquema, daquele estilo, e vocês vão pensar aí, assim, quais as melhores lembranças da vida de estudante de vocês, né? E quais as piores? As melhores raramente estão ligadas à aprendizagem. Eu fazia um trabalho, uma dinâmica com professores que começava com essa pergunta, e aí eu perguntava para eles, o que tem de melhor? Só vem na sua cabeça imediatamente, quando você era estudante da educação básica. O amigo que eu fiz, o abraço que a professora me deu. Eu raramente escutei algum professor, professora falar, quando eu decorei a tabela periódica. Tem muitos relatos, assim, quando eu aprendi a ler, e estas pessoas que têm esse relato como melhor lembrança, lembram sempre do nome da professora que alfabetizou. Mas, no geral, é a excursão, é o festival de quadrilha que eu organizei, foi a festa da independência, foi essas melhores lembranças, elas têm a ver muito mais com a socialização, com o reconhecimento, com o afeto, do que com o decorar as capitanias hereditárias do Brasil. E para manter curioso, para manter o interesse, as crianças têm que gostar de aprender. Elas têm que perceber como que aprender é transformador. E como que, ao se interessar por um assunto, como é que a criança e adolescente, eles passam a ser mais autônomos, mais com vontade, que a gente chama de protagonista. Então, a primeira questão que eu quero trazer para vocês é: engajamento tem que ter interesse. Eu não vou me engajar em algo que eu não gosto, que eu não acredito, que eu acho difícil, que ninguém me explicou. E imagina, eu estou falando aqui de pesquisa, de projeto, mas quando você mantém a escola fechada, as crianças, cada uma na sua casa,
grande parte delas sem conectividade. E as tarefas são levadas para casa e depois passa um veículo lá da secretaria, muitos municípios trabalharam assim, busca o material, leva para a escola, a professora vai lá e pega, ou mesmo com celular. Às vezes a família tem um celular, que na maioria das vezes é da mãe, que não tem uma conectividade boa, que não tem, né, dados, um banco de dados forte. Então, mas eu programei uma aula no WhatsApp, mandei, a criança não abriu, não fez, porque ela não tem interesse. Mesmo quando ela tem a ferramenta, ela não tem interesse. Então, as duas primeiras provocações é manter a criança curiosa, que gosta de perguntar, e que ache legal buscar a resposta, e não ter a resposta pronta, e gostar de aprender. Eu escolhi, quando você põe lá, né, nas figuras, tem milhares de figuras de crianças na escola, aprendendo, e etc., mas eu gostei dessa, que são duas crianças lendo em casa, é um ambiente doméstico. Gostar de aprender não pode se resumir ao gostar de aprender na escola, principalmente nesse momento. E para gerar interesse, a gente tem que ampliar as competências digitais de educadores e estudantes. Se eu vou trabalhar de maneira remota, usando o laptop, o computador, vendo aula na televisão, o Estado de São Paulo fez, né, um grande programa de aulas pela televisão, mas com horário marcado. A guinada digital forçada, que ela não veio, o professor não optou por dar aula feita, eu estou aqui falando sozinha numa sala, para vocês, a quase 2.000 quilômetros de distância, essa não foi uma opção. Ela nos obrigou, essa guinada digital foi desigual, e a pandemia, ao impor isso, ela exige que a gente olhe para a questão do acesso. A discussão sobre acesso, permanência e sucesso, agora, ela passa por acesso à internet e equipamentos. Nós temos um grave problema no Brasil, porque desde o início do século XXI, eu, como educadora secretária Parará, sempre sonhei com o dinheiro do FUST. O FUST, quando privatizaram as operadoras de telefone, e elas foram, na lei, elas têm que colaborar como é uma concessão pública, elas têm que pagar um imposto que é depositado nesse fundo de universalização dos serviços de telecomunicação. Esse fundo tem 5 bilhões de reais. E desde o início do século XXI, ou seja, passando por um governo do PSDB, por 4 do PT, por 1 do MDB, e hoje do Bolsonaro, a gente não consegue utilizar esse recurso porque os governos usam, os ministros da Economia usam esse recurso para fazer o que eles chamam de superávit primário. Então, agora o Bolsonaro vetou uma lei, né, que era para universalizar a conectividade. O governo também, o governo central, federal, ele está muito desarticulado, então as coisas são esparsas, né, não tem uma rede forte, né, de colaboração, e você sabe muito bem do que eu falo, né, e a gente estando aqui, né, num arranjo de desenvolvimento da educação através da colaboração, a gente tem que lutar para que a conectividade seja universalizada. Porque não foi o meu sobrinho, não foi a minha irmã,
não foi o meu filho, que ficaram afetados. Todos tinham acesso à internet. Eu aumentei a internet da minha casinha, porque era uma internet para ver TV, e aí eu pude aumentar. Muitas empresas fizeram isto na casa dos seus funcionários. Eu tenho um laptop, que ano passado era o laptop da fundação, eu tinha um celular, eu tive todos os privilégios, mas nós somos muito poucos no Brasil. Como a gente olha, vê essa turma aqui reunida, fala, todo mundo está com acesso à internet, vocês sabem, melhor do que eu, que nas casas dos nossos estudantes, poucos têm acesso, e poucos têm acesso a uma conectividade de qualidade. E isso é política pública. Então, a gente tem que pressionar, porque é bom ser secretário de educação, porque você tem poder para fazer as coisas. Então, você, através da Undime, através destes arranjos, destas iniciativas, vocês podem se articular cada vez mais para garantir a conectividade. E eu já falei em um dos vídeos que eu gravo para vocês a cada 15 dias, que tem municípios que estão trabalhando, colocando a antena de telefonia celular e a antena que muitas vezes dá acesso no limite dos municípios, e para a conectividade ficar melhor, tem muitas escolas que levam os estudantes para ficarem ali por perto, né, tendo acesso a uma internet de qualidade. Então, jeito tem, mas gerar interesse sem as condições de engajamento, porque meu celular é ruim, porque eu não tenho internet, e porque, então vai para a escola que a gente vai abrir, né, o laboratório de informática, que nem existe mais nesse desenho, e ele chega lá, ou está muito cheio, ou a internet caiu. Vocês conhecem esses problemas, eu vou ficar repetindo, e aqui o que a gente quer é buscar soluções. Antes de qualquer iniciativa, a gente tem que refletir. A maturidade me deu essa habilidade, para mim é uma qualidade. Antes de fazer coisas, eu sempre fui impulsiva, né, de sair, esperar, não conversar. Hoje eu paro, penso, leio sobre, antes de tomar a decisão. E eu fui aprendendo isto trabalhando como gestora. Eu tenho lá uma discussão com um grupo sindical, eu não posso levantar, né, mandar eles saírem, bater a porta, tomar... vou cortar o ponto de todo mundo. Não pode. Não pode, não porque seja certo ou errado, mas porque você, como liderança, você tem que refletir. E refletir, gente, é fazer uma reflexão, se puder anotar, é melhor ainda. Professores e professoras também têm que passar por esse processo, porque depois desses quase 18 meses, com todas as incertezas, a gente tem uma certeza: a reprovação dos estudantes não é um desfecho aceitável para 2021. Para mim, nunca foi em ano nenhum, eu sou contra a reprovação, porque as pesquisas mostram que reprovar não garante aprendizagem. O percurso foi para lá de acidentado. As condições foram muito desiguais. Teremos que olhar para as aprendizagens previstas. Então, o que a gente esperava que os estudantes tivessem aprendido, considerar outras que eles aprenderam, que são totalmente imprevistas, mas o ônus das dificuldades que a gente está enfrentando na gestão dessa pandemia não pode recair sobre estudantes. Então, se a gente está falando de ensino híbrido, de engajamento, a gente tem que fazer políticas que engajem e que garantam o acesso a todos. Eu não posso fazer para poucos. A gestão pública é isso, é pensar sempre em políticas para todos. E, nesse sentido, nós temos que refletir assim, faz sentido reprovar? Não faz.
Se as condições foram muito desiguais, vamos reconhecer essa desigualdade. E a gente aí, a proposta, e depois eu vou dar o site onde tem o endereço do site, que chama Reviravolta da Escola, que tem esse debate, porque é o momento melhor que a gente tem para construir com a comunidade uma reviravolta da escola. Primeiro, a gente tem que fazer uma avaliação diagnóstica, a gente tem que priorizar. Não foi durante a pandemia que a gente foi entendendo muito claramente o que é essencial, o que não é, em relação a tudo. A gente tem que saber isso no aprendizado, no currículo, né? O que é essencial? Vamos fortalecer esse essencial para que todos e todas possam ter as mesmas condições para continuar aprendendo. Qualquer tipo de ação, de projeto, de política que a gente faça, que exclua alguns, não é uma política pública e é inconstitucional. E se a gente começar a reprovar, e muitas secretárias e secretários já me disseram, eu estava lá em Cuiabá, num evento da Undime, mas, Pilar, tem menino que nunca compareceu, que não participou, a busca ativa está aí para isso. Vamos lá saber por quê. Se for reprovado, todas as pesquisas mostram que quanto maior o número de reprovações, maior a evasão, maior o fracasso. O Brasil tem uma distorção idade-série que é muito alta. Em alguns estados brasileiros, no ensino médio, a distorção idade-série chega a 50%. De cada 100 estudantes, 50 já deveriam ter terminado o ensino médio. Isso é muito alto. No 6º ao 9º, também é muito alto. E a gente faz política de distorção idade-série, mas a gente continua com aquelas políticas que provocam a reprovação, a evasão e a distorção idade-série. Então, nessa hora, a gente tem que pensar como é que a gente faz para voltar para uma escola que seja inclusiva, que conte com a comunidade, para a gente transformar. E eu estou fazendo toda essa introdução, porque se a gente chega na sala de aula e olha no olho dos alunos e dos professores, a gente vai compreender que aquela máquina escolar tradicional não funciona. Esse é um livro de um argentino, eu acho que ele é argentino, o Axel Rivas, trabalhou aqui no Instituto Natura, nos ajudou muito na época do Conviva. A Janaína estava falando da oficina de 2017, né? Eu também participei desde final de 2011, eu ainda estava no Ministério da Educação, da criação do Conviva. E o Axel Rivas escreveu esse livro, eu tenho ele em espanhol, mas depois eu vou olhar se ele está traduzido. Não estava até pouco tempo que eu olhei. Mas ele pergunta, quem controla o futuro da educação? E ele vai trabalhar muito com isso, assim, a tecnologia virou um grande produto, tem corporações enriquecendo muito, né? Grandes pessoas, um grande número de pessoas que eram donos de cursinho pré-vestibular no século passado, lá nos anos 60, 70, e hoje são grandes milionários, transformando a educação em produto. E eles é que estão controlando a educação, porque eles têm portais, sites, sistemas apostilados, que chegam prontos para a gente, e que nem professores, nem estudantes têm autonomia para mexer com aquilo. E aí cai todo mundo naquela sensação de tédio. Não, como os meninos fazem bagunça, ai, como eu estou cansada, ai, hoje eu estou doente. E quando eu era secretária aqui, o chefe da junta médica, né, que avaliava a saúde dos profissionais da prefeitura, me chamou e falou, Pilar, é muito alto o número de licenças na educação. E não é picaretagem, gente, não é porque o cara, hoje eu vou pegar a licença. Tem gente que faz isso, mas tem gente que faz errado em todos os setores.
mas as pessoas desanimam, e hoje isso é uma doença, que chama burnout, que a tradução literal é fogo baixo, eu estou sem pique, e é uma doença séria. E isso tem a ver com o não significado e o não engajamento no trabalho. E tem a ver com o fracasso, porque eu estudo, preparo, entrego atividades, eu faço tudo com essas crianças, e aí eu faço uma prova e o resultado é horrível. Porque este modelo tradicional, ele não tem poder suficiente nas pessoas para formar sujeito, e ele nem diminui as profundas desigualdades sociais. Pelo contrário, nosso sistema escolar foi feito para expulsar. A gente já tem dúvida, assim, por que a gente tem que aprender isso tudo? Né? Conteúdos, a gente aprende de maneira superficial, fica todo mundo cansado, muita gente vai embora da escola. Se quando eu quero alguma coisa, eu vou lá no Google. Hoje eu estava assistindo a Globo News à tarde, com o atentado do Afeganistão. E aí eu falei, gente, mas quais são os países que a gente presta pouca atenção, conhece pouco, né, esse outro lado de lá. Aí eu fui abrir o computador Google, Afeganistão, e fiquei horas, né, lendo, ouvindo, tinha podcast, tinha tudo. Mas eu tinha interesse. E esse interesse, né, ele acende, né, a minha vontade de aprender. E se a gente está vivendo um tempo de redefinição, o Axel Rivas fala que esses tempos, não só da pandemia, mas do próprio processo educacional e escolar, é a marca, talvez, da maior reescrita do que a gente entende por aprendizagem, por sistema educativo. Está mudando e vai mudar mais. Como a fundação que eu trabalhava era ligada a uma editora, eu acompanhei muito a angústia das editoras em relação ao livro-texto, a esse livro didático, que o Brasil tem um programa maravilhoso, que funciona super bem, mas alguns dizem que os livros didáticos vão se transformar nos tablets, nisso e naquilo. Então, nesse momento, gente, de grande transformação, a gente tem que entender que a tecnologia tem que vir para nos ajudar, e a gente tem que ter esta pergunta: como podem os recursos digitais proporcionarem aprendizagens significativas? Essa é a pergunta que o Axel Rivas faz no livro dele, né? E eu traduzo: como garantir interesse e engajamento usando recursos digitais? Primeiro, a forma pedagógica tem que ser emancipadora. Eu vou dizer o que eu entendo por uma forma pedagógica emancipadora. O estudante tem poder de escolha. Quando você tem só um livro didático e uma professora, às vezes, lendo o livro que o estudante também tem, aquilo não me garante interesse, não me garante... e não emancipador, porque eu sou considerado uma caixa vazia, como estudante, que o professor vai ali colocando saberes, depois acaba a aula, é como se ele fechasse essa caixa, entra um outro professor de outra disciplina, abre aquela caixa, começa a julgar, tudo lá dentro da cabeça. Então, a gente sabe que isso não é emancipador, e a gente não vai ter engajamento sem uma proposta pedagógica contemporânea, moderna. Como é que a gente pode olhar o sistema educativo a partir do olhar dos estudantes? Porque também a gente tem que pensar que, para gerar esse interesse, a gente tem que pensar numa coisa original e viável. Então, tem vários projetos de escola pelo mundo que são sensacionais, super inovadores, disruptivos, parará, mas a gente nunca vai ter recurso aqui no Brasil para fazer igual. Ou escolas privadas, que têm áreas maravilhosas, mas a gente tem que pensar assim, o que pode ser viável? E aí eu vou dar um exemplo. A Escola Municipal Amorim Lima, da cidade de São Paulo, uma escola pública, há mais de 16 anos, foi no início do século XXI, eles
transformaram a escola inspirados na experiência da Escola da Ponte, lá de Portugal. E eles, com o tempo, né, eles quebraram todas as paredes, criaram 2 grandes salões. O de baixo ficam as crianças do Fundamental 1, em cima do Fundamental 2. Os únicos que têm salas separadas são os estudantes do 1º ano, porque estão no processo de alfabetização. Esse salão tem mesas redondas, com 8 a 10 cadeiras em volta, são mesas grandes. Eles colocaram estantes na lateral desse grande salão com todos os livros didáticos. O livro didático não é meu, está ali tudo, e eu posso pegar esse, posso pegar aquele, além de uma biblioteca que tem muito mais do que livro didático. E quando você olha esse resultado, ou da Escola Valdir Garcia de Manaus, que é outra experiência muito inovadora, você começa a perceber que é possível, sim, ter uma forma original que seja viável dentro dos recursos da escola pública. E a gente tem que perguntar, quem é que vai ser o autor dos novos mundos da aprendizagem digital? Atualmente, nós temos os autores dos livros didáticos. Mas quem são os autores dos sistemas de aprendizagem? Quem são os autores daquilo que a gente chama de sistema apostilado? Dos portais? Nós temos que correr para que professores e estudantes, eles sejam os autores. Porque senão, do mesmo jeito que o livro didático chegava prontinho, e a gente só abria seguindo ele, capítulo 1, 2, 3, 4, a gente vai trabalhar assim, né, no ensino híbrido e com as novas tecnologias, porque a gente está deixando tudo nas mãos da Microsoft, do Google, da Croton, do Positivo, tem centenas, né, de corporações que não fazem nada de ilegal, de ilegítimo, mas nós passamos a mais uma vez a receber as coisas todas prontinhas, onde o professor também se torna um transmissivista e o aluno um recebedor de coisa pronta. Isso é a fórmula do desinteresse. Porque quando, não é só a ferramenta, gente. Quando surgiu a internet, no final do século XX, a internet vem em 96, 97, e aí vieram os celulares, os laboratórios de informática e a política de um computador por aluno, portal educativo, lousas, tablets, etc. Tudo isso não mudou a essência da estrutura escolar tradicional. A gente continuou com tempos e espaços definidos e imutáveis, conteudismo, ou seja, vale o conteúdo. Eu não sou boa para escrever, mas eu fiz um desenho maravilhoso do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não vale nada, você tem que escrever o que eu pedi, responder o questionário que eu pedi, e aí a gente continua tendo um outro, está faltando um acento também em conteudismo, tá, gente? Eu acho, né? Depois vou olhar aqui. Eu olho no Google e tiro a minha dúvida. A gente mantém esse mesmo sistema, só que em vez de ter um caderno aqui, eu tenho um tablet. No lugar da professora estar usando o livro didático, ela tem uma lousa digital, que aparece ali o livro didático, transformado em objeto digital, e a gente não mudou a escola. Então, a escola foi se enchendo de máquinas, mas com a mesma metodologia, o que é também um sinal de fracasso. Quando jovens, principalmente adolescentes, eu venho de uma família muito grande, e tenho muito sobrinho, sobrinho neto, mas quando eles me veem no Word, assim, eu fui para a praia com uns deles, e ele passava, e aí um deles, acho que o Joãozinho está com 20 anos, tinha 17 na época, ele parou e falou: tia Pilar, você usa o Word igual uma máquina de escrever.
Eu falei, cara, Joãozinho, você nem conhece máquina de escrever? Ele falou assim, mas eu vi uma no projeto de escola que a gente fez. E é verdade. Eu fiz curso de datilografia, porque para ter emprego em escritório, tinha que saber datilografia. E aí, eu não só digito daquele jeito, que é mais demorado, como eu corro o cursor, isso tudo, com a lógica da máquina de escrever. Mas esses jovens e essas crianças, elas surgem com outro modo de aprender, porque o conhecimento é geracional. Então, é preciso pensar assim, para que eu quero um tablet por aluno se a aula vai continuar do mesmo jeito? E por isso é que a gente tem que pensar a educação, antes já estava acontecendo isso, ela não tem mais tempo nem lugar. Acontece em todos os lugares. Ela acontece em tempos diferentes, não são 5 aulas de 50 minutos. Não é só dentro da sala de aula. Não precisa de ter sinal. Em que pese que a maioria das escolas tradicionais, elas transferiram para o computador o mesmo esquema. Então, nós vimos jovens que sentavam às 7h15 na frente do laptop ou do celular, seja lá o que for, tinham 5 aulas de 1 hora. Eu vi isso, né, com um sobrinho de uma amiga que veio do Rio e ficou, porque a mãe é enfermeira, então a mãe continuou trabalhando, e ele veio e ficou meses na casa dos tios. E ele continuou a mesma coisa, era a mesma aula, o mesmo jeito, tinha um intervalo de 20 minutos, depois ele voltava e terminava tipo 12h30, 1h, e 3 dias na semana tinha mais aula, do mesmo jeito, à tarde. É claro que, se você olhar ao lado do estudante, tem 1000 janelas abertas. Estão conversando, jogando, viajando nas coisas e postando no Instagram, vendo TikTok, e a professora lá na casa dela, sentindo que não tem engajamento, mas utilizando o recurso digital da mesma forma como ela usava com a aula expositiva. Se a educação não tem mais nem tempo definido, nem lugar rígido para acontecer, a conectividade vai cada vez mais facilitar o nosso trabalho. Não, tem alguém com o microfone aberto, gente. Pronto. Como utilizar recursos digitais que tenham coerência com o currículo e o projeto político-pedagógico da escola? Lá no começo, quando eu falei de refletir, eu quero tablet para todos. Qual é o... Pilar, o seu microfone está mudo. Acho. Foi sem querer. Ou... Aconteceu. Aí, foi sem querer, gente. Voltou. Acho que ele pensou, me avisou, está na hora de acabar. Estamos terminando. Então, vamos ver aqui. Retomar a apresentação. É engraçado, eu não consigo voltar para o meu... Assim tá bom, gente? Tá ótimo. Ou você pode clicar em apresentação de slides lá em cima. Você está apresentando para todos. Não, o meu em cima, mas está acabando, eu acho que está bom assim, né? Bom, dá para ver. É bom que eu vejo vocês. E aí, a gente tem que ter essa discussão. Eu vou utilizar o recurso digital, para que eu preciso comprar o tablet? Para ter a conectividade, para a gente fazer o quê? Então, é preciso que o projeto político-pedagógico da escola, que poucas pessoas conhecem, geralmente ele é escrito, apresentado na secretaria
e engavetado na sala do diretor. O PPP tem que ser uma coisa muito concreta, porque aí, quando eu sei para que eu preciso de recurso digital, eu começo a discutir com a secretaria e a secretária, com o secretário da Fazenda e com o prefeito, que o orçamento da educação, neste manutenção, desenvolvimento do ensino, que é MDE, como é que esse orçamento pode garantir acesso e inclusão? Você sabe que essa PEC 13, que está para ser votada, que desvincula recursos da educação, que prejudica muito, principalmente recursos de creche pública, vários deputados têm dito, não, mas os prefeitos e governadores nos procuraram porque eles não conseguiram gastar os 25% da educação em 2020 e estão com medo de serem indiciados por ferir a lei de responsabilidade fiscal. E eu quando comecei a ler, eu falei, como? E aí a Cleusa Repulho, que foi presidente da Undime também, que é muito minha amiga, e a gente conversando, ela falou, Pilar, não tem transporte escolar, né? A merenda alterou muito, realmente os recursos não foram utilizados. Falei, mas espera aí, tem muita coisa para fazer com isso, de maneira legal, MDE, comprar equipamento para a escola, é manutenção e desenvolvimento do ensino, sim. Abrir as janelas, porque tem muita sala de aula que não tem nenhuma janela, é manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, essa pergunta é uma coisa que vocês têm que fazer muito rapidamente. Você identifica qual o estado, e cada diretor e cada professor e professora podem fazer isso junto com os secretários. Identifica e faz uma avaliação criteriosa do estado físico da escola. Porque se a gente tem que voltar em condições sanitárias seguras, a gente não pode ficar numa sala de aula sem janela. A gente não pode ter banheiro que não tem pia, que não tem água corrente, que não tenha toalha de papel. Toda vez que eu falo isso, eu vejo os secretários rindo, falam, toalha de papel, todo mundo vai roubar. Não interessa, tem que ter álcool gel, porque está provado, gente. Tem até um vídeo muito interessante que eu recebi, vou mandar para você, Tamara, depois, sobre contaminação de um cientista, e ele mostrando que nesse período de 1 ano e meio, a gente aprendeu, no começo ficava lavando fruta, mexerica, né? Um dia eu estava lá lavando mexerica por mexerica, eu falei, tantos anos de estudo, tanta coisa na vida para fazer, e eu estou lavando mexerica, lata de Coca-Cola, e agora os cientistas comprovaram que essa contaminação na superfície é quase inexistente. Mas a contaminação, ela é aérea, que eles chamam de aerosóis, que quando eu estou conversando com uma pessoa sem máscara, os vírus estão ali. Então, manter a distância é fundamental. As carteiras, onde cabia 30, vai ter que caber 10. Onde eu ponho os outros 20? Como é que está a biblioteca? O pátio? Ah, mas tem uma quadra de esportes, mas ela não é coberta. Mas colocar, às vezes, uma lona como a de circo, você cobre a quadra. E é muito mais barato do que fazer a cobertura tradicional. Porque, antes de eu pensar nos pedidos de máquinas, eu tenho que pensar na metodologia para que o orçamento da educação garanta, para que eu possa gastar com formação docente, e a formação docente para o uso das tecnologias digitais, ela é muito rápida, porque as tecnologias estão mudando o tempo inteiro, e os recursos digitais também têm que passar, gente, pela escolha e pela posicionamento dos estudantes. Gente, desculpa, eu vou... Ainda bem que não tem ninguém aqui perto. Desculpem, viu? Espirrei. Saúde, Pilar. Obrigada. Belo Horizonte está seco demais, né, Tamara?
Minha companheira, nós estamos num clima de deserto aqui. Bom, se a formação docente também ela não vier de cima para baixo, e vocês trabalhando com esses regimes de colaboração, vocês podem fazer o que a gente está fazendo hoje, que é muito simples, não tem que ficar contratando empresa que chega, que vende cursos, que os professores não querem saber. Porque a outra questão do interesse eu vou num curso que fala quais são as metodologias para você ensinar álgebra para para jovem de 13 anos. Eu nem sei o que é álgebra, desculpa isso, professores de matemática, tá? Eu pulei essas aulas. Eu não posso ser obrigada a assistir isso. Mas também eu não posso ficar em casa fazendo nada. Então, o interesse, ele é fundamental para funcionar a formação. Os especialistas falam, né, que é como você querer emagrecer, parar de fumar, fazer exercício físico, tem que ter um interesse seu, vindo de você. Porque senão você faz aquilo mais ou menos, né, e depois volta à vida normal. Normal, né? Não sei lá o que é normal mais. Olha, gente. Não estou conseguindo passar por aqui. Você está apresentando para todos. O que será? Quer que eu coloque ela aqui? Quero, por favor. Ela travou aqui. Tá, deixa eu abrir aqui. Porque aí, enquanto a Tamara abre, eu coloquei aqui o slide do Reviravolta da Escola, que é para vocês conhecerem, né, essa experiência e conhecerem essa ideia que surgiu no final do ano passado, a partir de uma conversa com muitas diretoras de escola e secretárias falando isso. Assim, a gente vai voltar para o mesmo ritmo, para a mesma escola. Por que a gente não aproveita? E aí tem vários textos aqui desses slides que eu tirei, né, desse texto de apresentação, o site está aqui, e vocês podem ir lá, depois eu ponho o endereço para vocês, né, o site está aqui, ó, educacãointegral.org.br /reviravolta da escola. Pode passar, Tamara. E aí, o ensino híbrido, ele não é novidade, ele não surgiu agora, já está aparecendo um bando de instituto de ensino híbrido e etc. O ensino híbrido é uma discussão de inovação na educação. Em vez de manter crianças e professores trancados dentro da escola, você pode ter atividades muito diferentes, feitos em lugares diferentes. Isso é a essência, né, da educação integral. E não do tempo integral, tá, gente? A educação integral, quando eu falo da educação integral, eu estou falando da concepção da escola. Pode acontecer em 4 horas, não tem problema. O ensino híbrido pode nos ajudar agora a ressignificar e reinventar a escola, porque você porque a autonomia não se dá, né? Você conquista, mas os estudantes passam a ter mais autonomia, mais opção de escolha, a gente mistura recursos de aulas presenciais, online, plataformas digitais, e os próprios estudantes se tornam produtores de conteúdo. Então, eles podem sair, fazer um filme, um curta, né, de 10 minutos, usando o celular. Eles vão, nesse momento, aprender a editar, eles vão aprender, né, toda uma técnica audiovisual, que hoje não é mais um bicho de 7 cabeças, restrita a Hollywood. Então, o ensino híbrido, ele propõe essa liberdade e ele dá muito mais motivação. Pode passar, Tamara.
Só que se a gente não fizer, mais uma vez, a discussão da metodologia, a gente não vai conseguir a aprendizagem significativa. Porque a educação híbrida é muito mais do que misturar aula presencial e online. Muito mais. O significado é mais amplo, contempla o misturado, combinado, o misturado e o combinado, recursos unidos e conectados para uma aprendizagem mais efetiva. E aí, a gente pode combinar metodologia, área de conhecimento, atividades diferentes, porque quando os estudantes saem para fazer um vídeo, eles têm que ter pesquisado. O professor de português vai ajudar a fazer o roteiro, né? A gente vai fazer a revisão do conteúdo, se o que eles estão apresentando são dados corretos, a gente pode aproveitar e discutir fake news com eles, né? E esse processo é um processo em que ele tem muita autonomia, mas ele tem que pesquisar, não é sair, fazer um vídeo, né, da minha turma jogando futebol. Tem que contextualizar, e aí entra o papel do professor e da professora, de serem mentores e tutores dessas atividades. E com isso, gente, por que a gente está falando tanto de ensino híbrido agora com a pandemia? Porque é uma boa oportunidade para garantir aprendizagem significativa, sem aglomeração, sem estarem todos juntos ao mesmo tempo na mesma sala de aula, e a gente ainda vai ter mais criatividade e mais autonomia. Pode passar. Aí o que eu já falei aqui ao longo da minha fala, eu sintetizo nesse slide. A educação integral tem tudo a ver com o ensino híbrido. Educação integral significa formação e desenvolvimento global dos estudantes, entender que o conhecimento é complexo e não é linear. Hoje eu aprendo a somar, amanhã a subtrair, as coisas não acontecem dessa maneira. Você não reduz apenas ao conteúdo, você sempre tem um projeto coletivo, porque muitas escolas têm aqueles professores maravilhosos que inventam, mas quando eles saem da escola, volta tudo ao que era antes. O projeto tem que ser coletivo, porque ele tem que ser feito com todo mundo. E você tem que trazer a comunidade e conhecer o território. E isso é muito difícil, gente. Conhecer o território é sair, entrar nas casas, saber onde que a criança dorme. O Antônio estava nos contando, né, Antônio, outro encontro, da forma como estavam, né, os materiais impressos na casa das crianças mais vulneráveis, quando professores e equipe pedagógica, quando eles conhecem a situação de vida do aluno, muda tudo. E a educação integral é isso, tempos flexíveis, novos atores, né, conhecer o território e ampliar, porque aí eu descubro que tem uma praça do lado da escola, só que essa praça está suja, está cheia de lixo. Então, em vez de ir lá reclamar com o prefeito, a gente junta a comunidade, vai limpar a praça, junto com as pessoas, e para que ela se torne também um espaço de aprendizagem. Pode passar que eu estou terminando. E, por fim, a questão das metodologias. Se a gente usar a mesma metodologia transmissivista, vai ser o mesmo resultado desanimador. Ninguém se engaja só sentado escutando a aula no laptop ou só recebendo exercício para ele responder com pai e mãe semi-escolarizados, né, Antônio? E que não podem ajudar. Então, a gente tem que pensar assim, o mais estratégico do ensino híbrido, das novas tecnologias, já não tão novas, é utilizar de uma forma que os estudantes sejam corresponsáveis pelo seu processo de aprendizagem. Eu mando as crianças fazerem dever, eu mando fazer a prova, eu mando ler da página 10 a 15, e ele se torna ali uma pessoa que é tratado como um ser
muito incompetente. A metodologia ativa, né, para garantir aprendizagem significativa, ela tem o aluno muito como um ator principal desse processo. Pode passar, Tamara. E aí, pessoal, eu deixo essas sugestões de leitura, eu deixo três sites que eu gosto muito. O porvir.org, que é onde tem um artigo, né, que fala ensino híbrido valoriza a autonomia esperada na implementação de itinerários formativos. Tem o artigo da educaçãointegral.org, da reviravolta da escola, o porvir.org, o movimento pela base.org.br, que vai discutir a implementação e estratégias da Base Nacional Curricular Comum, e o educacãointegral.org.br, que tem, inclusive, uma coisa muito legal que chama Na Prática, e que é como colocar as ideias e princípios da educação integral, como fazer isto na prática. Todos são livres, gratuitos, né, de acesso totalmente irrestrito. Pode passar, Tamara. E eu deixo os meus contatos aqui, né, LinkedIn, Instagram, Facebook, e-mail, para a gente seguir conversando além disso aqui, que é uma das vantagens do digital, né, gente? Sim. E aí eu paro por aqui, eu falei demais, mas agora eu quero escutá-los. Vamos ver o que tem aqui no chat. Alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, pessoal. Ó, a gente já tem aqui, Pilar, algumas pessoas com a mão levantada, mas a gente não sabe se levantou antes, se levantou agora. Pessoal, agora é a hora mesmo da conversa, né? Fiquei bem, digamos, dá aquele incômodo, né, Pilar? Essa é uma conversa que gera alguns incômodos, porque leva a gente a pensar em sair do lugar, diante de tantas dificuldades. A gente sabe que a questão do acesso à banda larga, questões que você passou aí que refletem as desigualdades de condições, mas também nos leva a um desafio de como enfrentar, usando a criatividade, usando metodologias diferentes, tirando o aluno do lugar que ele está e levando ele para um outro lugar da curiosidade. Então, tem bastante inquietações aqui, acho que para vocês assim. Então, agora é hora de vocês falarem. Então, a gente tem aqui a Neide, com a mão levantada, a Claudenice e nosso amigo Antônio. Neide, você está aí? É só abrir seu microfone. Enquanto a Neide não fala, não sei se ela está com a mãozinha levantada e foi fazer alguma outra coisa. A Claudenice está aí? Quer falar? A Amanda já chegou em casa. Antônio, acho que foi a deixa que você precisava. Nossos amigos Neide e Claudenice não falaram, então, Janaína. Antônio não gosta de falar muito, né? Bora. Nem um pouco, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Tamara. Estão me ouvindo aí? Vamos sim. Professora Pilar, parabéns mais uma vez pela... É muito bom, dá vontade de ficar a noite toda ali ouvindo aqui, né? Falar. Parabéns aí aos dirigentes municipais, Janaína, que mobilizou aí sua equipe, estou vendo aí muita gente se manifestando de Santa Rosa, Shirley de Cajazeiras, que também mobilizou a equipe dela, professora da Guia de Arraial, Flaviane de Francisco Aires e a Veronice de Regeneração, né, que são os dirigentes municipais dos municípios que fazem o GE4. Dizer que é muito bom, né, a gente fica muito feliz de estar tendo essa conversa, tendo esse diálogo, né, e professora Pilar, outro dia estava lendo um artigo, uma publicação de pesquisa entre a diferença do vocabulário das crianças
de classe média, baixa e classe alta, né? Isso antes da pandemia. E, por hora, esse vocabulário ele chega a ser algo em torno de diferença de 1.500 palavras entre a criança de classe média, de classe alta, e a criança de famílias de classe baixa. Então, durante uma hora, as crianças de classe média alta falam cerca de 2.100 palavras. E as crianças pobres falam cerca de 600 palavras, que é o que eles ouvem dos pais, né? E esse vocabulário ele era enriquecido dentro das escolas. Então, quando ela entrava na escola, ela dava um salto aí para 1.100, 1.200 palavras. E as crianças que não têm acesso à tecnologia, ela com certeza diminuiu esse vocabulário. Então, se ela diminuir o vocabulário, ela vai ter mais dificuldade de leitura, porque as crianças que têm um vocabulário maior, elas têm uma facilidade maior da leitura. E algo que eu creio que você sempre traz para a gente, e deixa muito forte a questão da aprendizagem significativa. E eu vi um vídeo interessante essa semana de uma professora, até coloquei nos status, que ela desenha lá uma abelha, né? Aí começa a soletrar com a criança. Que letra é essa? Um A, e essa, um B, e vai até o A de novo, né? Aí, e que bicho é esse? Ele é um marimbonde. Ele não tem costume de ver abelha, ele tem costume de ver marimbonde. Se a professora tivesse escrito marimbonde, né, ele teria tido uma identidade muito maior, né? Então, assim, é algo interessante, mas há também uma reflexão sobre olhar para a realidade dos nossos alunos. Eu tive preparando material agora para falar sobre a questão indígena no Piauí, no Brasil. Só que quando eu pego o currículo do Piauí, que é o adotado, né, nas grandes maiorias cidades, em 190 municípios do Piauí, está homologado como referencial curricular do município também, e está lá, falar sobre a questão indígena do Piauí. E se eu não pego o currículo, eu não ia trazer para a minha realidade aqui. E aí a gente vai discutir com os professores que escreveram sobre um aldeamento que existiu aqui no nosso interior. Tem o São João de Sende, que foi um aldeamento que teve cerca de 600 índios que foram catequizados, que tem lá as ruínas construídas das igrejas, né? Então, eu pedi ao professor que fizesse um vídeo falando quais eram as tribos que eram catequizadas, que ali viviam, se existia uma linhagem que foi preservada, né? E, enfim, ele fez um vídeo, eu apresentei para as crianças, e elas ficaram maravilhadas, né, querendo conhecer o local, né? E aí a gente ficou quando voltar para o presencial, fazer uma visita de campo e até esse local, que está lá, existe desde mais de 300 anos que existe, mas nem eles, nem as famílias não conhecem, né? Então, assim, quando a gente fala da aprendizagem significativa, é algo que a gente pode estar trazendo junto com a tecnologia. A tecnologia, eu acho que ela facilita quando você diz, a produção de vídeos. Nós temos muitas características locais que dá para envolver as crianças, né? E elas se apropriarem desses conhecimentos e construir uma identidade local também, que é muito importante. Então, sempre um aprendizado muito grande ouvi-la, né? E a gente fica muito grato por você ter disponibilizado esse tempo para estar discutindo com a gente aqui do GE4 sobre o ensino híbrido e sempre reforçando a questão das desigualdades que é preciso ser combatidas, né? Então, nós precisamos olhar para a conectividade como um desafio de inclusão social também. Então, é algo que a gente precisa discutir, como trazer, como incluir as crianças que estão fora do mundo digital e como utilizar o mundo digital de forma pedagógica, porque, como você colocou, não é só dar o tablet, não é só ofertar a plataforma, é como utilizar. Eu passei 2 horas para as crianças que jogam Free Fire, faz avatar, faz tudo, mas eu passei 2 horas para fazer um login na conta Google, para a gente fazer um quiz. Era 2 horas ensinando passo a passo, faz o vídeo, faz tutorial, e eles não conseguiam fazer um login na conta Google, né? Então, assim, a gente precisa também trazer essa orientação pedagógica para a questão digital. Antônio. Pode falar. Eu ia destacar aqui 2 comentários que vieram no chat, né? Um é da Flaviane.
ela diz que o gostar de aprender deve ser motivado, né? E um pouco trazendo luz aí à sua fala inicial. E a gente está falando, né? Você abordou muito algumas disciplinas, alguns tópicos que são tradicionais e que a gente vê mais evidentes nesse contexto da aprendizagem, mas teve um professor, o Leonardo, não sei se ele está aí, ele trouxe algo que realmente é muito, muito intenso. Ele fala que um desafio maior para a área da educação também é para a área da educação física, por se tratar de uma disciplina de caráter mais prático. E é também um grave problema pelos indicadores de obesidade, doenças, né, que estão acometendo os jovens e os adolescentes nesse contexto de pandemia. Então, trazer luz também para essa questão que o professor Leonardo trouxe aqui no chat. Primeiro, eu queria comentar, o Antônio, você faz uma fala muito importante, essa questão do vocabulário das crianças e o papel da escola nisso, né? Da leitura, do contar histórias, do aprofundar outros materiais nas mãos das crianças, né? Gibi, revista, e também digitalmente, porque tem muito lixo na internet, mas tem coisas maravilhosas, né? Tem passeios pelos maiores museus do mundo. Então, o ampliar o vocabulário é uma questão até de justiça social, porque quando você fala melhor, tem mais argumento, você encara melhor, né, uma injustiça que esteja acontecendo, uma pessoa que esteja te explorando. Você não aceita mais se você sabe argumentar. Está lá nas 10 diretrizes das competências gerais da BNCC, o pensamento crítico e o argumentar. Né? E, para isso, você tem que ter um bom vocabulário. Então, gostei dessa pegada. E tem também um comentário aqui do Ronaldo, e eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. Ronaldo, se a educação tradicional não funciona, a educação atual muito menos. Combatem a educação tradicional há 40 anos. O resultado é o desrespeito total aos professores e à educação em geral. Ô, Ronaldo, eu discordo muito, porque, na verdade, está sendo feita uma crítica a esta educação tradicional, mas a educação atual é a tradicional. É esta educação que a sua mãe teve, você teve, seus filhos estão tendo. Eu não sei nem sua idade, nem nada. Mas acho que é uma argumentação boa, porque a gente fala, gente, eles ficam falando mal, mas não acontece nada e agora está só piorando. Porque a gente continua com esta educação tradicional, e não é ruim ser tradicional. O problema é que ela foi formatada para um outro momento da história. Com todas as comunicações, tudo totalmente diferente. Então, a educação atual, ela está muito ruim, e está mesmo, e não é culpa dos professores, é culpa deste modelo, que insiste em manter, né, do mesmo jeito que estavam as escolas do início da década de 30, 40 do século passado. Essa questão da educação física, a Tamara levanta uma questão importante, que é a questão do movimentar, mas também nas 10 competências gerais da base, fala de você se conhecer. E você se conhecer é você conhecer o seu corpo. Eu tinha lá meus 40, muitos, e começava a entrar na menopausa, e o meu médico falou comigo assim, Pilar, mulheres que estão entrando na menopausa têm que ter músculo. Eu falei, para quê? Ele falou assim, para poder levantar da cadeira sozinha, para poder carregar o pacote de compra. A gente não tem essa dimensão quando a gente é jovem, porque a gente consegue fazer isso tudo. Então, eu comecei a fazer atividades físicas regulares, né, neste momento,
Lembrando que na escola a educação física era aborrecida. Né? A minha geração ficava fazendo exercício de polichinelo, corre de um lado, corre por outro. A coisa melhor do mundo era ter licença médica, né? Ah, não pode que tem escoliose. Eu tinha uma inveja, falava, gente, não é tão escoliose, não preciso fazer. E a educação física que eu tenho visto, e essa é uma área que tem inovado, ela é muito legal, porque ela leva a isso, ao conhecimento de si, ao reconhecimento do outro. Quem está acompanhando as Paralimpíadas sabe que as escolas não abrem espaço para estas crianças. O Instituto Rodrigo Mendes, se vocês quiserem, eles têm um site também muito legal, eles fazem um trabalho desse, fizeram junto com o Unicef e com o time Barcelona. Eles correram o Brasil, ensinando a como ter atividade física para todos. Então, o Leonardo tem razão, a educação física, né, ela é muito importante para a gente sair dessa, ainda mais agora, né, que você fica nessa pandemia sentado na cadeira vendo série, trabalhando, né, a coluna da gente está dançando, porque está todo mundo com dor na lombar, ai, minha lombar, ai, não aguento mais. A educação física devia levar essa discussão até para a sala dos professores, né? Para essa questão do corpo e de como que isso tem a ver com saúde, conviver bem, né? E conviver com outro que às vezes não tem, né, a mesma habilidade que eu tenho. Pilar, nós temos tempo para mais 2 comentários? Tem uma filhinha aqui, né? Nós temos aqui a Janaína e a Flaviane. Vamos lá. Janaína. Boa noite, novamente. Estou me parecendo um pouco com o Antônio, né, Tamara? Querendo falar bastante um pouquinho. Já falei no início, quando estávamos ainda recebendo os nossos amigos, mas ainda estávamos em pouco número. Quero aqui aproveitar, já estamos, de certa forma, quase que finalizando, né, e agradecer a todos que aceitaram o nosso convite, a todos que estão aqui presentes, que, de certa forma, deixaram as suas atividades um pouquinho de lado, né, já estamos aqui no período noturno, mas que aceitaram esse convite de falarmos juntos, de estarmos juntos nessa noite para falar de educação, coisa essa tão importante, né, tema de tantas discussões, de tantas bandeiras, tema esse também que foi motivo de campanha do Criança Esperança desse ano, devido à educação estar sendo muito evidente, principalmente em um período de pandemia, onde as nossas crianças e adolescentes estão vulneráveis a diversas coisas que estão fora da escola, onde elas poderiam estar em um momento de aprendizagem, de desenvolvimento, né? Mas quero aqui agradecer em especial aos professores, aos gestores, técnicos de Santa Rosa, que de uma forma bem expressiva nos acompanham nessa noite. Minha gratidão a todos vocês que fazem a educação do nosso município, que estão dedicando esses minutinhos aqui da noite para crescermos juntos, né? A educação, ela se faz juntos, com todos e todas, de mãos dadas, alinhados, sempre com o mesmo pensamento além, sempre à frente. Compartilhe os comentários, a rede social aqui está bem movimentada, da nossa equipe, e quero compartilhar um comentário aqui do Jailson, né, que está compartilhando que esse momento é de vivência e de muito aprendizado, e que falar do ensino híbrido é sim uma realidade. Esse hibridismo, essa mistura de diversas metodologias, utilizar o tradicional, que é vivo sim no nosso dia a dia, mas tentar fazer a reviravolta proposta pela Pilar, a reviravolta das nossas escolas, com o uso de tecnologia, mas o uso da tecnologia para o bem. A gente vê que as nossas crianças, como o Antônio falou, se dão muito bem com o uso do celular, com o uso do computador, mas com coisas voltadas para o que os atrai, e não com atividades educacionais.
né, em outro momento de palestra muito importante que eu pude presenciar com a equipe do Instituto Casa Grande, onde o Renato Casagrande compartilhou uma fala que eu achei ela muito interessante e guardei. Nós, professores, estamos perdendo a batalha para os youtubers, não desmerecendo eles, né, porque todos têm as suas qualidades e têm coisas boas também a contribuir com o nosso mundo educacional. Mas por que nós, professores, estamos perdendo essa batalha? Então, é sim um momento de reviravolta, um momento de aprender e de se reinventar com novas estratégias, como o Jailson colocou aqui no comentário dele, né? E é muito importante também compartilhar um comentário também muito relevante aqui do Da Luz, que fala sobre o psicológico, né? Ele tem aqui uma colocação que fala de pressão, de certa forma de torturas, mas esse também é um momento de trabalharmos as competências socioemocionais dos nossos profissionais, de apoiá-los, de darmos as mãos e dizermos que estamos, sim, dentro de um mesmo barco e de que o nosso pensamento em conjunto, ele pode ser, sim, muito mais além. As competências socioemocionais, principalmente em um momento de pandemia, deve ser discutida no chão da escola, com gestores, e que nós, que estamos gestores, enquanto secretários municipais de educação, compartilho isso com a amiga de Cajazeiras, também com a Flaviane, com a da Guia, também com a Veronice lá de Regeneração, que nós não saiamos do chão da escola, que mesmo enquanto gestores, estejamos aos lados dos professores, os apoiando nas dificuldades, ouvindo, entendendo e buscando também novas estratégias de melhorar a nossa sala de aula e, consequentemente, termos um melhor aprendizado, mesmo em tempos de pandemia. Né? O mais é agradecer a presença de todos e dizer que as competências socioemocionais são, sim, ênfase no nosso dia a dia, que precisam ser discutidas, estudadas e trabalhadas por todos nós. Obrigada, Tamara, obrigada, Pilar, Antônio, obrigada, professores e gestores de todo o GE4. Boa noite. Muito bom, né, Pilar? Eu acho que o que a Janaína traz dessa questão das competências socioemocionais, antes da Flaviane falar, acho que fazer essa passagem, né, principalmente para o professor, desse modelo tradicional e arriscar mais no uso de metodologias ativas, não é fácil, né, Pilar? É mais trabalhoso, você precisa colocar o aluno como protagonista, você corre mais riscos, você cria mais dinamismo, mas tem muitos ganhos. Mas eu acho que é importante trazer que essa questão de trabalhar as competências socioemocionais, eu acho que passa também por estabelecer um trabalho colaborativo na escola, no qual os professores se apoiam mutuamente na elaboração dessas atividades, que podem ser e devem ser interdisciplinares, como a própria professora Pilar sempre fala, né, de fazer essa abordagem mais significativa, conectando os saberes. Então, sentir essa segurança por parte dos professores, eles terem essa segurança, vem muito desse apoio mútuo, e a gente vê muito isso do trabalho entre os municípios, como os dirigentes se sentem mais seguros tomando decisões quando eles conseguem conversar antes uns com os outros. E acho que era isso que eu queria comentar, pedir licença para fazer esse comentário, e agora, Flaviane, se você quiser abrir seu áudio. Boa noite. Meu comentário vai ser bem pequenininho, porque já foi apresentado que realmente a gente queria ouvir, né? Eu agradeço a presença de todos os professores da Rede Municipal de Francisco Aires, os gestores, as minhas colegas do GE4, a Janaína, a Veronice, a Shirley, o Antônio, e o que nós ouvimos hoje foi de grande relevância. Hoje já foi uma aprendizagem para mim, principalmente na questão do ensino tradicional, né?
dessa questão da gente achar que o aluno aprende a ler, um exemplo, só utilizando o B e o A, B-A, BA, e não. A gente tem que ver a realidade em que nós estamos vivendo, né? Tentar motivar o aluno, mas essas ações voltadas realmente à educação, ver a realidade que eles estão vivendo, ver a estrutura da escola, ver a questão pedagógica, o que é que nós temos para tentar reinventar e para, assim, eles serem motivados a aprender, que é a questão do inovar, que o aluno, para aprender, ele tem que realmente estar gostando, ele tem que estar sendo motivado. E essa motivação, que motiva a ação, achei bem interessante o que a Fran colocou, que é uma ação voltada a motivar. E sim, pegar a realidade que ele está vivendo, trazer o que nós temos atualmente e ver realmente se essa aprendizagem ela foi significativa. Porque só há aprendizagem quando realmente há uma transformação. Então, a partir do momento que foi transformado, que essa aprendizagem foi significativa, a gente conseguiu avançar. E entrando até na questão da reprovação, que eu achei bem interessante, porque às vezes a gente reprova um aluno e não foi visto a realidade vivida dele, né? Como o Antônio falou, as palavras que as crianças vulneráveis, elas são bem pequenas em relação a outras crianças. Então, tudo isso tem que ser visto, que é a questão da equidade, o olhar diferente, né? E como é de praxe, todo mundo falar que levantar a bandeira da educação, eu sou professora e atualmente sou dirigente municipal de educação e estou aqui para levantar a bandeira da educação. Eu estou aqui para realmente ir atrás de avançar. Eu quero que o meu município avance. Eu quero que meus alunos aprendam. E quando meus alunos vão aprender, realmente eu vou ver que a educação do meu município está sendo uma educação de qualidade. E essa educação só vai ser de qualidade quando a aprendizagem ela é significativa. E era isso as minhas palavras de hoje. Obrigada. Muito bom. Gente, estou muito feliz. Estou sempre à disposição, até dezembro, pelo menos. Acho que vocês fizeram boas reflexões aqui. E a gente continua conversando por diferentes meios. Ensino híbrido é isso, né? Ótima